Com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, o Pentálogo 11 não será realizado este ano, como tradicionalmente acontece na belíssima cidade alagoana de Japaratinga, que eu, de resto, aproveito já para convidar a professora Rita Espanha a conhecer, quem sabe, no próximo evento do CISEC. É um local absolutamente maravilhoso, a cidade da Alagoana de Japaratinga, ali muito próximo de Maragogi, conhecido como o Caribe brasileiro. Então, fica o desafio. Devido às medidas de isolamento social, desenvolvemos o CISEC Entrevistas, com a participação de ilustres convidados que, desde os seus lugares de fala, estejam a trabalhar a questão da produção de sentidos, que é o tema inerente às atividades do CISEC e, no caso específico, produção de sentidos e pandemia da Covid-19. A convidada da seguinte entrevista sobre comunicação de risco e Covid-19, o caso português, é a professora Rita Espanha, a quem, em nome da diretoria do CISEC, particularmente do professor António Fausto Neto, eu agradeço a sua disponibilidade e amabilidade para partilhar as suas percepções enquanto proeminente investigadora da área. A professora Rita Espanha é professora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, diretora do mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação. Desenvolve atualmente pesquisa na área da comunicação, tecnologias de informação e saúde, literacia em saúde, gerações e tecnologia de comunicação. É autora de vários livros e artigos científicos na área da comunicação e saúde e outras áreas como comunicação em rede, jovens e média, particularmente no contexto português. E, precisamente, relacionado com a área de atividade da professora Rita Espanha, o tema desta entrevista é percepção de risco e comunicação durante a pandemia da Covid-19, o caso português. Professora Rita, uma vez mais, muito obrigado pela sua colaboração nestas atividades do CISEC. Avançando aqui para as questões que iremos abordar, o UCLI, ex-diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, referiu certa vez que só recentemente compreendemos que a comunicação é um elemento tão necessário para o controle das epidemias como as análises de laboratório e a epidemiologia. E, portanto, que no seguimento desta afirmação do ex-secretário, do ex-diretor-geral da Organização Mundial da Saúde sobre a importância da comunicação no combate às epidemias e pandemias, o primeiro bloco traz aqui duas questões. Primeiro, como compreende o papel das campanhas mediáticas de saúde e a utilização planificada dos recursos, das técnicas da comunicação, da informação e da educação, portanto, o modelo comunicação, informação e educação, trabalhado particularmente por Silvio Weisgord no âmbito destas questões, na elaboração das campanhas de comunicação em saúde, que previnam e limitem os riscos de uma pandemia como a Covid-19, isto é a primeira questão, e depois a segunda questão, a comunicação tem tido efetivamente, na sua perspectiva, um papel importante na administração da incerteza e, obviamente, também na gestão do medo, no medo social sobre a pandemia? Ok. Então, muito obrigada, em primeiro lugar. É um gosto estar aqui convosco a tratar um assunto que, como deve imaginar, me interessa muito, não é? Queria agradecer-vos o convite, dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Pronto, sabemos que estamos todos nesta situação algo diferente e nesta tentativa de adaptação vamos também fazer aqui uma tentativa de responder às suas questões de uma forma relativamente sintética, uma vez que elas são muito vastas, não é? As questões que me coloca são muito
e são muito, eu diria, às vezes difíceis de responder, porque quando estamos a viver as situações e a tentar entendê-las e responder ao mesmo tempo que as situações estão a acontecer, corremos às vezes o risco de nos precipitarmos um pouco, até nas avaliações que fizemos. Contudo, aquilo que me perguntou, Helder, e que tem três momentos, digamos assim, pelo que eu entendi, uma pergunta mais generalista sobre a importância da comunicação em saúde no campo das pandemias, depois as campanhas, depois as questões da incerteza e do medo. E, portanto, eu vou tentar responder assim de uma forma abrangente em três momentos. Obviamente que eu lhe poderia dizer que, ainda que só recentemente essa afirmação tenha sido feita pelo ex-diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, já há bastante tempo que em muitos locais se considera que a comunicação em saúde é absolutamente fundamental no campo da saúde pública. Okay? É óbvio que mais recentemente também começámos a perceber e a afirmar e a compreender que ela também é muito relevante naquilo que é a nossa gestão privada da saúde, mas no campo da saúde pública já há muitos países, há muitos anos, muitas entidades que são responsáveis pelas questões da saúde pública consideram a comunicação em saúde muito relevante em aspectos também eles muito relevantes da saúde pública. E, naturalmente, as epidemias, pelo facto de boa parte dos aspectos relacionados com os contágios têm a ver muito mais com comportamentos sociais e individuais do que com medicamentos ou outro tipo de ações mais medicalizadas, não é? Obviamente que a comunicação nesses campos ganha uma dimensão que não terá noutros aspectos da saúde pública, onde será a ação médica, hospitalar, etc., que terá mais incidência. Ainda assim, mesmo fora do campo das pandemias, em doenças não contagiosas, também a Organização Mundial de Saúde tem vindo já de há uns anos para cá a considerar que também nesses casos a comunicação em saúde e a comunicação em saúde pública é particularmente importante para conter o aumento dos índices de determinado tipo de doenças, onde o comportamento das pessoas pode marcar a diferença entre uma evolução muito grande da doença ou uma redução das consequências dessa mesma doença. Só para lhe dar um exemplo, é o caso da diabetes, em particular da diabetes tipo 2, é o caso das questões da obesidade, é o caso do tabagismo, enfim, isto para falar de problemas relacionados com a saúde e que não têm a ver com contágios, não é? Depois, nas nossas histórias já houve outros casos, não é? Como a questão do HIV-Sida, que tem aí já a questão do contágio do comportamento social é particularmente relevante, e aí nesse caso também já as organizações de saúde, tanto nacionais como internacionais, como supranacionais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, definiam e faziam recomendações, por muitas décadas já, não é? De que era preciso comunicar saúde e risco, não é? De uma forma eficaz, que tenha efeitos nos comportamentos, para poder conter determinado tipo de contágios, não é? Neste caso, doenças que implicam contágios. Obviamente que no caso da pandemia, agora desta, da Covid-19, porque houve outras, como sabe, entretanto, ao longo das últimas décadas também, mas de facto esta em particular, pela sua proeminência, pelo facto de ter abrangido todo o mundo, pelo facto de ter tido esta particular incidência em países como a Europa e os Estados Unidos, acabou por ganhar uma visibilidade pública. A importância da comunicação de risco em saúde pública ganhou ela própria uma visibilidade pública que não tinha tido até aqui, na minha opinião. Era característica de alguns países, em alguns países já se fazia, às vezes, comunicação de risco não necessariamente em saúde, por exemplo, no caso dos ataques terroristas, etc., onde houve um grande desenvolvimento da comunicação de risco nessa área. Depois fez-se adaptações também para o caso da saúde, porque em alguns casos a comunicação de risco de terrorismo também implicava o medo
dos ataques químicos, não é? E, portanto, havia aí uma parceria entre comunicação de risco na área do terrorismo e comunicação de risco na área da saúde, em particular nos Estados Unidos, mas eu diria que nunca como agora, com esta pandemia, a importância e a relevância da comunicação de risco em saúde pública teve uma visibilidade tão grande e um reconhecimento tão grande por parte das pessoas comuns, das autoridades da saúde, dos governos, de que é preciso empenharmos nessa comunicação se queremos ter melhores resultados no combate às pandemias. Relativamente às campanhas, não sei se o Helder me quer interromper, se quer que eu continue a responder Não, Rita, pode continuar. Posso continuar. Relativamente às campanhas de saúde, recursos e técnicas, portanto, aqueles aspectos que me referiu no seu segundo ponto, relacionando, saindo um bocadinho das questões da pandemia em particular. Eu penso que já há muito tempo que se fazem campanhas na área da saúde pública. Cá em Portugal também, não é? Há momentos em que, por razões diversas, às vezes até por pressão de entidades de saúde, que se realizam campanhas mais específicas no campo da promoção da saúde e que têm vindo a ter resultados, eu diria, modestos, mas ainda assim reconhecidos como eficazes, não é? Por um lado, as campanhas propriamente ditas, aquelas campanhas mais tradicionais, campanhas em televisão, campanhas em outdoors, fez ao longo dos últimos anos, em Portugal, das últimas décadas também, algumas muito direcionadas. Eu falei já há pouco da HIV-Sida, foi uma das que teve um grande empenho das autoridades públicas de saúde em Portugal, até porque a determinado momento tínhamos uma incidência muito grande de infecções por HIV em Portugal e, portanto, houve essa necessidade de fazer algum trabalho nessa área com alguns resultados. Tem-se feito também um trabalho interessante no campo da alimentação saudável, com campanhas também bem pensadas, organizadas, com alguma dimensão e prolongadas no tempo, porque nós sabemos que este tipo de campanhas, para ter o efeito, precisam de tempo, não é? De permanência. Também na área. Modificar hábitos, modificar. Não se mudam comportamentos com um anúncio de televisão, não é? Pronto. E nesse mesmo contexto, a questão da educação para a saúde entra aqui também, de alguma forma, como um reforço significativo, se não um princípio, para que depois as campanhas de comunicação em saúde possam ter efeitos efetivos, não é? Depois, mais tarde, podemos falar das questões da literacia em saúde, porque aqui há uma relação muito evidente, mas, respondendo de forma mais direta à sua questão, ainda assim em Portugal eu diria que não se gastam muitos recursos em campanhas de saúde pública. Talvez valesse a pena, agora que há um reconhecimento da importância dessas campanhas, rever, não é, os programas de campanhas de saúde pública em áreas específicas. Enfim, um dia, quando o Covid passar, neste momento não se consegue fazer mais nada, nem falar nem mais nada, a não ser em Covid, como sabe, eu penso que não será só cá em Portugal, mas na área da saúde é difícil fazer algo que não esteja nesse campo, mas obviamente que a educação para a saúde, que é algo distinto, mas é um princípio, não é, para a construção de uma sociedade que tenha níveis de literacia e saúde suficientes para que depois as campanhas de saúde pública possam ter elas próprias consequências positivas para o controle, não é, de determinado tipo de evolução de doenças ou de promoção da saúde, não é? Porque também temos que ser um bocadinho menos. Agora estamos todos muito preocupados com a questão do Covid, mas enfim, é reconhecido já há muito tempo pela própria Organização Mundial de Saúde também, que se as pessoas tiverem uma boa. Se a comunicação em saúde for bem realizada, também podemos promover hábitos e comportamentos que promovam um estado geral de saúde e de bem-estar que a prazo, não é? Não só melhoram a saúde das pessoas,
como, inclusivamente, protegem ou tiram peso, não é, aos serviços de saúde pública e aos gastos em saúde pública que os diversos Estados têm que gastar com algumas doenças que às vezes a prevenção das doenças e a promoção da saúde resolveria a priori e haveria muito menos pressão sobre os sistemas de saúde. Relativamente à sua última questão deste bloco, falou-me da questão da certeza e da incerteza e do medo, não é? E eu diria que isto, enfim, tudo isto vai ter que ser depois mais tarde estudado com uma sistematização maior. Agora, confesso que já escrevi um artigo sobre o assunto, 2 aliás, mas enfim, tenho lido muita coisa, tem havido muita produção académica sobre o que se está a passar neste momento, não é? Ainda que muito parcial, até porque a crise não acabou, nem sabemos quando vai acabar. Tenho escrito e lido bastante sobre o assunto, mas efetivamente eu diria que globalmente esta comunicação tem sido muito apoiada precisamente na incerteza, não é? E no facto das autoridades de saúde, os governos e as autoridades de saúde, que enfim são coisas distintas, não é? Às vezes, e em momentos, e deviam ser, não é? Devíamos ter autoridades de saúde mais técnicas, mais e mais separadas de uma comunicação às vezes um bocado política e que mistura as coisas e que depois dá resultados que não são muito positivos, A mas própria comunicação do governo português, a comunicação da DGS, surge muitas vezes sempre associada à comunicação do governo, não é? em Portugal isso é um problema, tem vindo a ser um problema. Eu própria já escrevi sobre isso e tenho lido muitas coisas sobre isso e tenho acompanhado com preocupação, se me é permitido dizer, precisamente esta confusão desde o início, mas desde o início, desde março, não é? Desde o início da Era a minha pandemia. próxima questão, É por minha aí, próxima ok. é por aí. Logicamente, enfim, estamos a viver o acontecimento, isto coloca dificuldades à própria comunicação dos governos, também aos próprios desafios, aos próprios pesquisadores, porque produzir conhecimento, produzir ciência, quando realmente estamos a viver o acontecimento, traz também mais desafios e ficamos também mais expostos, enfim, a considerações preliminares, etc. Mas essa também é a Mas nossa temos que ir função, observando, não é? é a nossa função enquanto observadores sociais. Pensando um pouco sobre o que tem sido, desde o início da pandemia, a comunicação de risco das autoridades portuguesas, eu recordo que a primeira declaração das autoridades de saúde portuguesas acerca da nova pneumonia ocorreu a 15 de janeiro, portanto, o mesmo dia em que o novo coronavírus foi oficialmente designado por 2019 nCoV, Covid-19, enfim. Na altura, a Graça Freitas, enfim, diretora-geral da Saúde, referiu que, de acordo com as autoridades chinesas, o surto estaria controlado e que a propagação em massa não era uma hipótese que se colocasse naquele momento. Graça Freitas desvalorizou o contágio entre seres humanos, enfim, numa declaração que agora podemos considerar logicamente precipitada, afirmou que havia poucas possibilidades de o vírus chegar a Portugal. Porém, umas semanas depois, a mesma Graça Freitas sublinhou, numa entrevista ao Semanário Expresso, que Portugal poderia chegar a 1 milhão de infectados, causando... Tenho aqui essa citação, exatamente. Causando muito alarme social. Alarme social, exatamente. Sim, recuando aqui ao início da pandemia, como é que avalia a comunicação pública de risco do governo e das autoridades de saúde, pensando, enfim, um pouco neste excesso de comunicação, talvez, e precipitado em algumas situações? Eu diria que tem sido má, genericamente má, a comunicação em Portugal. Pode ter tido alguns períodos em que as coisas correram um bocadinho melhor, mas genericamente a comunicação de risco em saúde pública, no caso português, aquela que é
protagonizada, digamos assim, pelas autoridades de saúde, por um lado, que seria a DGS, não é? Neste caso, porque é o órgão técnico, não é? Que responsável por fazer esta ligação entre a população e aquilo que seriam as recomendações e a comunicação sobre este problema. E o próprio governo, não é, que tem responsabilidades também, e maiores ainda, com certeza, do ponto de vista da tomada de decisão, mas que devia estar a apoiar-se precisamente naquilo que lhe é comunicado pelas autoridades de saúde. Eu diria que há variedíssimos problemas. Eu tenho acompanhado com muita atenção desde o início, como deve imaginar, o que se está a passar e logo na altura, e lembro muito bem dessas afirmações, aliás, um dos artigos que eu escrevi cito precisamente essa declaração da diretora-geral quando afirma que no pior dos casos, dizia ela, Portugal pode chegar a 1 milhão de infectados, e isto foi, pronto, foi no Expresso, como comunicou, e que causou um enorme alarme social na altura em Portugal, e isso foi bastante sentido. Posteriormente, a mesma diretora-geral fez várias declarações para combater o cenário mais pessimista, mas que, enfim, como já estas coisas quando são feitas são difíceis de desfazer, não é? E isso tem acontecido sistematicamente ao longo da comunicação feita pela Direção-Geral de Saúde desde o início da pandemia, que é fazer uma declaração, depois emendar a mão e depois quando emenda a mão, ao tentar explicar-se, ainda complica mais as coisas. Eu em determinado momento, o que eu posso dizer é que numa fase inicial ela foi marcada principalmente por uma comunicação excessiva, não é? Excessiva no sentido em que a toda a hora e a todo instante, ainda está um bocadinho assim, pronto, mas já lá iremos, não é? Mas no início ela era toda a hora e a todo instante e eu na altura até classifiquei como errática, incoerente, pouco clara, insuficiente naquilo que era preciso e depois demasiada naquilo que não era tão importante, não é? E depois sempre ao sabor das crises, dos fluxos de informação, dos próprios meios de comunicação nacionais ou internacionais, ou seja, a sensação que dá para quem está fora, não é? E que está a assistir à comunicação que é feita pela Direção-Geral de Saúde, é que ela não tem nenhuma estratégia definida. Okay? É feita um bocadinho, é navegar à vista. Conforme os dados vão aparecendo, conforme o que vai acontecendo internacionalmente, conforme o que dizia a Organização Mundial de Saúde, a partir de determinado momento até optaram por só falar naquilo que o Conselho Europeu de Saúde também dizia, de alguma maneira para se protegerem. Não, isto não somos nós a dizer, é o Conselho Europeu, é a Organização Mundial de Saúde. E eu diria que isso teve consequências muito graves. Numa primeira fase, enfim, quando toda a gente estava confinada, a coisa até podia ser mais ou menos controlada, não é? Porque, como sabe, nós tivemos março, abril e maio em confinamento total e, portanto, aí as coisas, enfim, puderam ser mais ou menos controladas do ponto de vista comportamental, mas aquilo que são as recomendações mais básicas do que deve ser uma comunicação de risco em saúde pública, que com certeza, e vários autores defendem, não é? E posso lhe dizer só assim, muito rapidamente, para ver como tem sido ao contrário cá. Ou seja, por exemplo, ter uma personalidade central nacional que é o interlocutor, mesmo que depois mude, mas que seja claramente o interlocutor. Foi algo que nunca aconteceu cá. Nós tínhamos a senhora Diretora-Geral de Saúde, mas também tínhamos a Ministra da Saúde, mas também tínhamos o Primeiro-Ministro, mas também tínhamos os Secretários de Estado, mas também temos O Presidente da República também se o Presidente da manifestava. República, a determinado momento, no início, por acaso não tenho isso aqui esse dado nas minhas notas, mas lembro-me de ter referido já noutro contexto que o Sr. Presidente da República, já nós estávamos nesta fase de preocupação, sem saber se confinávamos, se não confinávamos, antes do confinamento, e ainda recebia pessoas no Palácio de Belém e distribuía abraços e beijinhos sem qualquer tipo de proteção, e portanto numa fase, e portanto isso é diria assim, um erro fatal, não é? Que é ter tantos protagonistas a dar informações
sobre o que fazer e o que não fazer e o que está a acontecer. Os próprios mídia, cá em Portugal pelo menos, e principalmente os pivôs dos telejornais, também acharam que era dever deles fazer essa intermediação, mas faziam-no um bocadinho emocional, não é? Sem ter Um pouco paternalista, não é? muito paternal relativamente à população, muito catastrofistas, muito quase que se empenharam em ser eles próprios os protagonistas de, uma, de uma campanha de sensibilização que na verdade não lhes foi encomendada, nem era esse o seu papel, e portanto acho que houve aqui também uma reação emocional quase da parte dos mídia e de protagonismo que não lhes cabia. Depois houve todo o lado da mobilização de recursos, que também foi deficiente, não é? Porque o Estado chamou a si toda a responsabilidade, não quis envolver de forma alguma nem o setor privado nem o setor social numa primeira fase nestas tomadas de decisão e neste task force, digamos assim, que devia estar a ser realizado para ter uma comunicação coerente e clara para a população em geral. E, portanto, havia muitos elementos, não é? Com discurso público, com visibilidade e todos a darem informações que nem sempre eram contraditórias, mas eram pouco claras, não é? Às vezes eram contraditórias, mas muitas vezes eram pouco claras. Depois o próprio governo caiu no pecado capital, digamos assim, de ser, além de pouco claro, ser contraditório nas indicações que ia dando e nas tomadas de posição e principalmente nos exemplos, não é? Que permitia. Se me permite, eu dividi isto em três partes. Nós tivemos a fase do confinamento, como eu lhe disse, depois tivemos a fase do verão, em que foi assim algo estranho, um alívio, houve um desconfinamento quase total, não é? As informações eram muito dispersas, difusas, ninguém sabia muito bem o que havia de fazer. As pessoas estavam desconfinadas, mas havia uma proliferação enorme de despachos, decretos, normas, que eram quase diárias, que regulavam todo o tipo de comportamento dos cidadãos, desde como está nas praias, nos restaurantes, nas empresas, no comércio, na rua, na construção civil, nas creches, enfim, mas havia um regulamento para cada uma destas áreas e que criou, enfim, era uma infinidade de indicações tão grande que os cidadãos simplesmente tiveram dificuldade em acompanhar e a determinado momento o que é que isto provoca? As pessoas desistiram de tomar atenção e ficaram à espera. Uhum. O que é que acontece? A meio de setembro as coisas começam a piorar outra vez, não é? Os números começam a aumentar, começa a dar a sensação que há um descontrole da pandemia e entram em ação outra vez um conjunto de medidas. Volta ao estado de emergência, como sabe, e o estado de emergência cá em Portugal também tem sido aplicado de forma um bocadinho errática. Neste momento estamos precisamente com um pseudo-confinamento, não é? Em que temos confinamento, temos recolher obrigatório, mas ninguém ainda, a sensação que dá é que ninguém percebe muito bem o que é que isso, em que é que isso traz vantagens na contenção da pandemia, porque E durante... às vezes que limitações até nas liberdades é que acaba por ter, porque também varia de conselho para conselho, Varia de conselho para conselho, interfere muito, pronto, e é para isso que se aplica o estado, é por isso é que se faz o estado de emergência, é para se poder limitar liberdades as liberdades. civis, não é? E individuais, é para isso que se coloca esse instrumento em ação, não é? Agora, tem havido muita polémica que eu, enfim, não penso que não cabe aqui naquilo que é a nossa preocupação, não tanto as polémicas, mas sim as consequências do ponto de vista dos comportamentos que depois têm consequências ao nível do controle da pandemia. Okay? É uma das questões que eu lhe quero colocar, mas mais do ponto de vista
para reflexão sobre os impactos sociais e para fecharmos a entrevista. Portanto, já iremos voltar a esta questão. Okay. Um dos principais desafios do espaço público contemporâneo, das instâncias democráticas, particularmente das instituições tradicionais de mediação, os média, próprias da democracia liberal, é o combate à desinformação, uma certa desordem informacional que também é característica proporcionada pelo novo ecossistema mediático, o ecossistema digital. Enfim, o problema da circulação de rumores, boatos, falando aqui do ponto de vista de questões de saúde, curas milagrosas, informações falsas sobre saúde, também se colocou na questão da pandemia da Covid-19. Essa foi uma das preocupações da comunicação da Direção-Geral de Saúde. Recordo-me, por exemplo, de um anúncio televisivo na qual a Cristina Ferreira, uma celebridade do espaço mediático português, reiterava a importância dos cidadãos consultarem fontes oficiais de informação. Pensando um pouco na situação especificamente em Portugal, de que forma é que as chamadas fake news, as chamadas notícias falsas, chamemos-lhe desinformação, que é mais apropriado utilizarmos essa expressão. Sim. De que modo é que a desinformação influenciou a percepção de risco sobre a pandemia, por um lado, e a própria produção de sentidos sobre a mesma, e, enfim, o que é que foi feito em termos de comunicação por parte das autoridades competentes para limitar o impacto da desinformação sobre a Covid-19? Ok. Eu diria que aqui há vários aspectos que se interrelacionam, não é? Naturalmente que a questão da desinformação não é uma questão só da pandemia, não é? É uma questão que genericamente tem atravessado e não é nova, não é? Agora o que há é uma disseminação dessas formas de desinformação muito mais vasta e muito mais rápida do que havia noutros tempos. Mas, enfim, notícias falsas, boatos, etc., faz parte da comunicação entre pessoas, não é? Já desde que o homem é homem. Mas, de qualquer modo, no caso da pandemia, obviamente isso tem consequências, não é? Ao nível daquilo que é o próprio controle da pandemia e, portanto, tem que ter também preocupações da parte de quem tem responsabilidades no controle dessa pandemia também maiores. Eu penso que sim, que houve da parte das autoridades de saúde portuguesas uma preocupação com esse assunto. Naturalmente que o facto de existir essa preocupação, o facto de haver campanhas como essa que referiu, de uma celebridade a avisar as pessoas que não devem acreditar em tudo o que ouvem, mas sim consultar as fontes oficiais, foi uma das estratégias. A própria Diretora-Geral de Saúde tem vindo, agora até mais recentemente, a público, em entrevistas, fazer críticas muito acesas ao facto de toda a gente ter uma opinião sobre o que se está a passar e de que as pessoas deviam era ouvir, até fez uma analogia que ela não pilotava aviões, não é? E que também, ou seja, que devíamos dar o seu a seu dono e cada um, não deviam estar todos a falar da pandemia e do que fazer ou deixar de fazer. Mas isso remete-me para aquilo que disse há bocado a propósito da Cristina Ferreira, em que o conselho que ela dava era consultar fontes oficiais, não é? E esse talvez seja um dos problemas, neste caso não do combate à pandemia, mas do combate à desinformação que não corre tão bem. Porque se não vejamos, como é que nós consultamos fontes oficiais? Okay? Como é que as fontes oficiais chegam às pessoas? Em Portugal, de duas maneiras, fundamentalmente. Nos mídias tradicionais, não é? Através daquilo que nos é transmitido pela televisão, nos espaços de noticiários, ou em spots, não é? De informação, de informação como slogans, aqueles slogans sim, que nos slogans, aqui em Lisboa, pelo menos há muitos outdoors também, mas aí são avisos, use máscara, não use máscara, desinfeta as mãos, não desinfeta as mãos, quer dizer, não nega
aquele tipo de notícias, sei lá, se beber muito chá quente, o vírus morre, ou coisas desse género, não é? Ou não se propaga em contextos de, se estivermos quentinhos, nada acontece. Isso aconteceu principalmente durante o verão, a dizer, isto no verão vai desaparecer porque o vírus não gosta de calor. Houve muito esse tipo, beber chá, água quente, coisas quentes também era. Houve esse tipo de que depois foram desaparecendo, não é? Mas só para terminar a questão das fontes oficiais, os outros locais onde as pessoas têm acesso a fontes oficiais é o online, portanto é ir ao site da DGS ou do governo português que criou um site que é o Estamos On, onde está toda a informação de todos os tipos relacionada com o Covid-19, portanto desde das medidas de estado de emergência até às questões mesmo relacionadas com a própria doença, etc., tem lá a informação. Mas enfim, temos que ter uma noção muito clara que não é toda a população que acede à internet, e a que acede à internet, muita dela, como sabe, não vai consultar fontes oficiais. Continua a ter acesso aos mídias, vê as suas mensagens do WhatsApp. O WhatsApp foi um das redes, né? Já para não falar do Facebook, do Twitter, etc., mas o WhatsApp foi uma das redes onde mais se propagou desinformação sobre a pandemia, de tal maneira que o próprio WhatsApp, pelo menos cá em Portugal, não sei se foi genericamente, mas penso que sim, até limitou o número de cópias que se conseguia enviar, ou o número de informação que se pode partilhar para vários contactos. Para vários contactos, limitava o número de contactos, não é? Da mesma informação para vários contactos, como uma das maneiras de o resolver. E, portanto, eu diria que, de uma maneira. Depois há aqueles casos também de alguns órgãos de comunicação social que portanto, adotaram eles próprios a responsabilidade de fazer um fact-checking das notícias das notícias e desinformações relacionadas com a pandemia. Cá em Portugal a SIC tem polígrafo e faz isso, pronto, com alguma frequência, mas enfim, a própria SIC também, só para dar um exemplo, os próprios mídias muitas vezes divulgaram notícias também que não eram verdadeiras e sem consultar as fontes, portanto isto torna as coisas um bocadinho complicadas. Eu diria que isto é um aspecto, mais uma vez, que do meu ponto de vista remete para as questões da comunicação e da informação, mas também da literacia, não é? Sem termos uma população com capacidade de descodificar em que é que pode confiar, em que é que não pode confiar, o que é que deve olhar com reserva, não é? E ir confirmar. É difícil controlar a desinformação neste contexto. Muito mais difícil ainda se as autoridades de saúde continuarem a fazer o tipo de comunicação errática que têm feito agora outra vez mais agravada, não é? Desde que começou esta segunda vaga, tem sido um bocadinho até constrangedor assistir à quantidade de comunicação que é feita à população portuguesa e que a seguir é desmentida e que depois é retificada e que depois é ajustada e que depois mudam conforme um dia é assim, outro dia não. Eu dou-lhe um exemplo de hoje, que eu ouvi hoje de manhã. Não sei se sabe, mas pronto, este estado de emergência agora, nós vamos ter uns feriados nos próximos dia 1 e dia 8 de dezembro, e então o governo português decidiu agravar, digamos assim, as medidas de emergência nestes 2 fins de semana. E, portanto, vai haver proibição de circulação entre concelhos, vai haver recolher obrigatório das 13 às 5 da manhã do dia seguinte em 4 dias, nos 2 vésperas de feriado, que são segundas-feiras, a recomendação é que não seja tudo em teletrabalho e as escolas estão fechadas. Portanto, para haver 4 dias seguidos em que há quase um confinamento, não é? Total. E depois, de repente, houve uma informação a dizer as escolas estão fechadas, portanto não há aulas. Ponto final. Pronto. E depois
começou a surgir, por exemplo, as universidades, tanto quanto percebi, estão autorizadas a manter as aulas online nesses dias, não é? Nessas vésperas de feriado, mas saiu em alguns jornais a notícia de que as escolas privadas, não do ensino superior, mas do ensino básico e secundário, as escolas privadas, além de estar fechadas, não podiam dar aulas online. Portanto, não podia haver, ninguém trabalhava. O que é uma coisa muito estranha do meu ponto de vista, não é? É claro que, entretanto, já veio um desmentido do governo a dizer que a recomendação é que ninguém tenha uma espécie de igualdade para todos, se não há aulas na escola pública, não pode haver na escola privada, mas que não há sanções se as escolas privadas decidirem manter aulas online ou qualquer outro tipo, ou seja, não ser uma espécie de ponte forçada, ok? Tudo isto é muito. É uma dinâmica muito estranha, não é? De comunicação com a população. E deixa a população muito intranquila sobre, afinal, o que é porque isto, de facto, não tem nada a ver com a contenção quando o que preocupa é se dá aulas online ou não se dá aulas online, isto não tem a ver, já está fora do âmbito da propagação do vírus. Isto são questões políticas. Acaba Não por tem nada. desviar as atenções para polémicas Exatamente. que nada têm que Nada ver com tem a ver, evitar o exatamente. contágio e depois às vezes limitações confundem-se com recomendações. Parece que o governo Já aconteceu 2 vezes, não é? É dizer, as pessoas não podem andar de conselho em conselho. E o Presidente da República vem dizer, bem, isso não é uma obrigatoriedade, é apenas uma recomendação. Mas depois a polícia está a fazer operações stop e a pedir às pessoas comprovativos. Portanto, pronto, isto além de não poder haver público no futebol, não poder haver concertos, mas depois houve o Fórmula 1 no Algarve, com milhares de pessoas a assistir, e depois houve a festa do Avante, mas não pode haver festivais de verão, e agora, portanto, não pode haver ajuntamentos, não pode haver cinema, não pode haver teatro, não pode haver espetáculos, mas vai realizar-se o Congresso do Partido Comunista Português. Tudo isto são sinais muito contraditórios para a população. E a população, de uma forma genérica, fica intranquila, naturalmente, porque vê, ainda por cima, a pandemia a não melhorar, digamos assim, a haver mais casos e mais situações. Constantemente a comunicação pública, a senhora Ministra da Saúde, a senhora Diretora-Geral, o próprio Primeiro-Ministro a dizer que se nós não nos comportamos as coisas vão piorar, a dizer que o sistema já está saturado, que não vai haver camas para todos os doentes, etc. Mas depois, ao mesmo tempo, fazer este tipo de tomadas de posição que nos deixam sem saber qual é efetivamente então a decisão, não é? Porque se nos deixam sair de manhã ao sábado e ao domingo e fecham-nos à tarde ao sábado e ao domingo, o que é que isto significa do ponto de vista da contenção da pandemia? Como é que não há uma explicação clara de como é que isto pode resultar em diminuição de contágios, porque aquilo que nos é dado a observar é que as pessoas, como não podem sair ao sábado à tarde, saem todas ao sábado de manhã. E, portanto, há enormes ajuntamentos em centros comerciais, em espaços públicos, em jardins, na rua, nos períodos em que as pessoas podem sair. E, portanto, não sei, acho que há uma falta, às vezes, de critério e de avaliação dos próprios entidades públicas, de monitorização de como é que as medidas depois têm resultados ou não. Não digo do ponto de vista da pandemia, porque é cedo, numa semana não se consegue perceber, obviamente, se aquilo vai ter eficácia ou não do ponto de vista do controle da pandemia, mas é possível monitorizar os comportamentos, não é? Das pessoas e perceber se faz sentido este tipo de medidas, não é? e é até contraditório, porque é assim, nós temos desde o início da pandemia comunicados diários, conferências de imprensa diária, às vezes com vários agentes, vários protagonistas, secretários de Estado, ministra, tudo. mas depois tem havido uma dificuldade, enfim, nós acreditamos que o governo toma as decisões com pareceres técnicos e, portanto, tem uma justificação para tomar Nós não determinadas temos essa decisões, informação, mas mas essa há uma informação não nos dificuldade. chega.
há uma dificuldade em passar essa informação e depois, quando é feito, é no sentido de tentar apagar já os fogos que resultam. É uma comunicação muito mais reativa do que preventiva, não é? Tem sido. Outro exemplo agora, se me permite, já agora, tem a ver com a questão das vacinas. Que, como sabe, em boa parte da Europa Ocidental, pronto, já se fala muito abertamente sobre o assunto. A maior parte dos países, ou pelo menos alguns que eu tenho ido acompanhando, por exemplo, o caso da Alemanha, o caso do Reino Unido, já têm planos não digo de vacinação, mas de organização para a vacinação, não é? De como é que pretendem organizar-se para proceder à vacinação do maior número de pessoas possível nos seus países, como é que o vão fazer, em que âmbito, em que locais, quem são as entidades públicas e privadas envolvidas nesse processo. E nós cá tivemos ontem uma declaração da Ministra da Saúde a dizer que há, como é que até foi interessante, porque foi um bocadinho ao contrário, dizer que a comunicação da senhora Ministra foi há zero preocupações em Portugal relativamente ao plano de vacinação. Não vai haver problema nenhum. As pessoas não têm que se preocupar com nada, porque logo se há de resolver. Tipo, às vezes a sensação que dá é que tratam a população como se um bocadinho infantilizam-nos, não é? Exato. Uhum. Infantilizam-nos, não nos dizem que é para não nos preocupar, mas não se preocupem que nós estamos cá, nós os pais estamos aqui para tratar do assunto e o assunto vai ser tratado. E isso é um bocadinho assustador, não é? Do ponto de vista de, quer dizer, a maior parte das pessoas não fica tranquilizada com isso. As pessoas querem informação concreta sobre o que é que se vai fazer, não querem a palavra de fiquem tranquilos, nós estamos aqui, até porque até agora não podemos dizer que as coisas tenham corrido particularmente bem, não é? E portanto daí essa preocupação, essa falta de o não nos dizerem a verdade, não é? Muitas vezes é a sensação que dá é que não nos estão a dizer a verdade, estão-nos a dizer bocadinhos de coisas e nós temos que compor o discurso e isso é extremamente preocupante e não me parece que tenha resultados práticos do ponto de vista da contenção da pandemia, que é, no fundo, aquilo que seria o objetivo desta comunicação. Sobretudo quando há uma super abundância de informação, uma comunicação às vezes em excesso, mas não sobre as questões que realmente são importantes para tranquilizar e gerir a tal questão do medo que na população é muito... Duas coisas, não é? Eu diria, por um lado, é tranquilizar as pessoas, que é importante, porque as pessoas isto já dura há muito tempo, as pessoas estão cansadas, estão nervosas, estão saturadas da situação, começa a haver muitos casos muito próximos, não é? De cada um de nós e, portanto, as pessoas começam a ficar cada vez mais intranquilas. Isso de um lado, e a parte mais psicológica e sociológica, digamos, do assunto, mas depois há o lado médico também e o lado da saúde pública, é que efetivamente o facto das medidas, por um lado, serem elas próprias pouco entendíveis e, por outro lado, serem mal comunicadas, podem trazer um agravamento do problema do ponto de vista pandémico e não a sua melhoria, não é? Acabam por ter efeitos contraproducentes, neste caso. Juntando a isso a desordem informacional da internet, a confusão que existe entre informação, factos e opiniões sobre os factos e a forma como tudo isso circula. Mais o discurso negacionista, não é? Que há todo um discurso negacionista que anda a circular, como nós sabemos, e que começa a ter, até porque as pessoas estão muito preocupadas também do ponto de vista económico, a crise está aí em força, ainda não se sentiu nem um terço, provavelmente, daquilo que aí vem. E quando as pessoas estão assustadas, também com a sua própria sobrevivência, começam a colocar as questões económicas em primeiro lugar. Questionam tudo, não é? E questionam muito, de uma forma muito clara também a própria validade do discurso oficial. Deslocando agora a discussão para um tema que lhe também é caro, a Direção-Geral de Saúde publicou, enfim, no mês de setembro, uma espécie de manual em literacia sobre saúde e Covid, especificamente. Eu gostaria de ouvir sobre este tema, de lhe perguntar, enfim, qual é que é o estado dos níveis de literacia em saúde em Portugal
e que lições podemos tirar da pandemia sobre como promover literacia em saúde? Bem, eu vou ser muito rápido, já vamos aqui, já vai longa a entrevista E também. algumas destas questões, alguns destes Já, aspectos, a Rita também já já respondeu. falámos. Mas eu posso lhe dizer, pronto, relativamente às questões da literacia em Portugal, eu tenho aqui até os dados, porque uma equipa do CIES, coordenada por mim e pela minha colega Patrícia Ávila, fizemos o estudo em Portugal sobre a literacia em saúde dos portugueses em 2016 e publicámos isso em 2016. E na altura, o que nós podemos dizer é que nós tínhamos, eu tenho aqui os números, 11% dos portugueses com um nível de literacia inadequado e 38% com um nível de literacia considerado problemático. Isto quer dizer que, apesar de tudo, nós temos, eu diria, metade da população com muitos problemas de literacia em saúde e a outra metade suficiente e depois um bocadinho pequenino, excelente, não é? Mas isso nem sequer nós estamos um bocadinho abaixo do resto dos países que participaram neste estudo, que foi um conjunto de países da Europa, mas que, enfim, eu diria que, apesar de tudo, é um problema que é genericamente mau, não é? Não é só cá em Portugal, em geral, nós estamos um bocadinho abaixo da média europeia, mas, enfim, mas estamos um bocadinho abaixo da média europeia e isso tem que ser considerado. Outro aspecto que neste estudo nós também tivemos a oportunidade de referir e de confirmar é que os portugueses confiam muito no saber pericial, ou seja, se a informação for dada por um médico, por um farmacêutico, por alguém que nós consideramos um profissional de saúde acreditado para nos dar informação sobre tudo, de uma maneira geral, é a maneira que é a forma que os portugueses mais gostam de obter informação sobre saúde, em que confiam mais, em que, mesmo que já haja muita consulta à internet, etc., mas de uma forma geral, os portugueses continuam a considerar o saber pericial como aquele em que inspira mais confiança. E isto, para responder à sua questão, isto reforça, não é, de alguma maneira, aquilo que nós temos vindo a conversar, e que é esta ideia de que ter um interlocutor sobre as questões da pandemia. Um interlocutor que pode ser uma entidade ou uma personalidade ou várias personalidades, mas quanto menos melhor, não é? Neste caso, menos é mais. Que fornecesse essa informação, neste caso sobre a pandemia, de uma forma sistemática, clara, objetiva, mas que transmitisse a segurança de que estava que essa informação vem não é política, mas é técnica, iria com certeza ter efeitos do ponto de vista daquilo que é o comportamento das pessoas, do comportamento a vários níveis, não é só usar máscara ou o lavar as mãos, é também a própria atitude relativamente a como lidar cotidianamente com a pandemia, que acaba por ser aquilo que mais tem incomodado a população portuguesa, é esta dificuldade no cotidiano de lidar com a pandemia, no nosso trabalho, a questão das escolas, as nossas famílias, a distância relativamente às famílias, etc. Tudo isso exigia da parte que as pessoas tivessem todo um conjunto de digamos, de tranquilidade relativamente à forma como lidar com este assunto, que efetivamente os portugueses não têm, por um lado pelos seus baixos níveis de literacia em saúde, mas também em grande medida pela má qualidade da forma como a comunicação sobre a pandemia tem sido realizada no caso português. Tem sido, de facto, muito desadequada, digamos assim, ou muito pouco coerente. Vai um bocadinho e vai mudando, não é? E, portanto, eu sei que também o conhecimento sobre o vírus foi sendo adequado, mudado, os próprios cientistas, mas pronto, nem toda a gente também consegue entender que a ciência evolui, não é? E que aquilo que se sabia sobre o vírus em março não é o mesmo que se sabe hoje em dia. Também sabemos que há outras variantes, também a determinada altura não se favorecia o uso da máscara, como se recordará, em Portugal dizia-se que até transmitia uma falsa sensação de segurança. Podemos pensar
é verdade, porque não se sabia que isso era uma coisa importante, também não havia máscaras para toda a gente na altura, portanto havia aqui vários condicionalismos, mas é preciso explicar isto às pessoas, não é? E sabendo que Portugal tem estes baixos e inadequados níveis de literacia numa parte significativa da população, ainda mais, ou seja, as autoridades de saúde deviam também ter isto em consideração e de alguma maneira adaptar a forma como comunicam, hum, pronto, considerando estas desigualdades sociais tão fortes que nós temos em Portugal, dando particular atenção àqueles que são mais vulneráveis, neste caso os nossos idosos, que têm mais dificuldade em aceder à informação, que têm mais dificuldade em compreender essa informação e que acabam por viver, até porque sabem que são o principal grupo de risco, vivem afastados da família, assustados, sem saber muito bem o que fazer, e acho que essa forma de comunicar também das nossas autoridades de saúde não foi adequada nem aos nossos níveis de literacia, nem ao contexto de grandes desigualdades a vários níveis, não é? Económicos, sociais, regionais, etc., que um país, apesar de tão pequenino como Portugal é, não é? Principalmente falando convosco aí do Brasil, mas mesmo sendo tão pequeninos temos níveis de desigualdade muito, muito acentuados, e a comunicação não pode ser igual para todos. Tem que ser pensada também em função desses grupos sociais diferenciados. E muitas vezes a infantilização de que falámos há pouco, ela é muito relevante neste caso, porque dá-se a sensação de que se parte da premissa de que a população entende pouco sobre estas matérias e, portanto, devem cumprir estas orientações, sem que as orientações sejam devidamente contextualizadas e explicadas. Rita, para terminar, eu assim aqui à distância encontro-me no Brasil, mas fico com a percepção que se enquanto na primeira vaga houve uma certa, primeira onda ali entre março e finais de maio, junho, houve uma certa unanimidade da população portuguesa no cumprimento de medidas que restringiram as suas liberdades, medidas próprias de um estado de exceção, de um verdadeiro leviatão, né, nas palavras e no sentido hobbesiano, uma racionalidade de Estado, uma razão de Estado que impôs realmente limitações, mas de certa forma isso foi até compreendido, tido como necessário. Parece-me assim, um pouco à distância, que neste momento começa a haver uma tensão social entre, por um lado, os que exigem medidas mais restritivas das liberdades, aqueles que podemos chamar os securitários, e aqueles que começam a relativizar a pandemia, que defendem medidas menos restritivas, também muitos deles por questões económicas, logicamente. Podemos chamar os mais liberais, chamemos-lhe assim. A Rita tem esta percepção, isto é, parece-lhe que começa a haver uma polarização social, simultaneamente uma politização do vírus, e um crescimento até de posturas negacionistas, como acontece, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos? Sim, é assim, eu não lhe posso dizer isso no sentido, eu não fiz nenhum estudo sobre o assunto, não é? Não tenho essa informação sistematizada, portanto aquilo que eu lhe posso dizer sobre isso é a minha percepção, não é? Daquilo, pronto. Claro que é uma percepção informada, porque tenho estado atenta ao que se está a passar, mas não contabilizei, não é? Não lhe posso dizer, olha, é de certeza assim ou é de certeza assado, porque não tenho essa contabilização feita, mas a minha percepção e a de muitos de nós é que nesta altura as variáveis são mais complexas, digamos assim, e a população está mais dividida. Os próprios políticos, como sabe, o próprio Parlamento está mais dividido, estes estados de emergência já não têm sido aprovados por unanimidade na Assembleia da República, várias fações dentro da Assembleia da República que estão divididas sobre a maneira como, não só sobre a aplicação do estado de emergência, mas depois também sobre as medidas que têm sido praticadas dentro do estado de emergência. E depois a população também está dividida por uma necessidade, por um lado, por uma necessidade até de sobrevivência, não é? Há muito desemprego, há muita falência de empresas, as pequenas e médias empresas estão
em situações muito complicadas, todo o setor da restauração. Hoje li no jornal que há uma ameaça de alguns grupos do setor da restauração que já fizeram manifestações nos últimos fins de semana e que pretendem alguns entrar em greve de fome nos próximos dias, o que demonstra bem o estado de desespero, não é? Em que alguns setores da população começam a estar com não tanto com a pandemia, mas com as medidas de combate à pandemia. Há uma tensão também crescente relativamente ao facto de não se poder circular entre concelhos, de não se poder. Eu diria que uma das coisas que talvez mais tenha incomodado as pessoas é o recolher obrigatório. O recolher obrigatório é assim uma espécie de prisão domiciliária, não é? E isso causa a algumas pessoas e a parte da população uma sensação um bocadinho de que de intrusão, não é? Nas nossas liberdades individuais que tem sido bastante criticada por algumas pessoas que têm mais visibilidade nos mídias, etc. Nas redes sociais também circula muita discussão sobre qual é a lógica deste tipo de medidas e quando é que isto e como é que pode acabar, não é? E, portanto, no seu conjunto, eu diria que genericamente talvez se compreendesse até melhor um novo confinamento geral do que estas medidas parcelares e um pouco erráticas que estes novos estados de emergência que o governo tem implementado estão a provocar. Em particular para as pessoas dos setores económicos do comércio e da restauração, têm sido muito afetadas por estas medidas e é uma boa parte, como sabe, Portugal, o setor do turismo é fundamental e foi o fator que nos permitiu, de alguma maneira, recuperar da crise, não é? Anterior, de 2009 e 2012, e que neste momento estão em situação muito crítica. Isso aliado ao desconforto também dos mais jovens relativamente às escolas e às universidades, mais todos as questões relacionadas com os próprios níveis de sociabilidade. Vamos ter aqui uma geração mais nova muito afetada, não é, por esta crise pandémica. Obviamente que é uma questão de saúde pública e algumas medidas naturalmente teriam que ser tomadas, foram tomadas em todo o mundo, Portugal não é exceção, não é? Agora, é um facto que a prazo vamos ter que lidar com as consequências destes fatores, que vão ser difíceis, vão ser complicadas. Muito bem. Para terminar aqui uma citação do Lupin, sim, depois desta conversa chegamos realmente à conclusão de que uma boa estratégia de comunicação não substitui uma má estratégia de saúde, mas uma má comunicação pode fazer fracassar uma boa estratégia em saúde. Portanto, a comunicação é realmente muito importante. E eu gostaria de lhe agradecer uma vez mais, professora Rita Espanha, pela sua amabilidade e disponibilidade em partilhar com os pesquisadores do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação um pouco das suas reflexões sobre pandemia, questões de sentido e particularmente as questões relacionadas com a comunicação de risco das autoridades de saúde portuguesas. Foi verdadeiramente um privilégio. Muito obrigado pela partilha e esperamos contar consigo também nas atividades futuras do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. Com muito gosto, eu é que agradeço, foi uma oportunidade muito simpática de trocar impressões também com quem se interessa por estas matérias.